Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que acontecem debates sobre o aumento e um temido controle da tecnologia, como a Stephanie estava falando aqui, das inteligências artificiais, assumindo uma forma de autonomia, e alguns conjecturam se ela exercerá um domínio sobre os humanos. Então, as pessoas estão nesse debate preocupado com que inteligência estará dominando a população do nosso planeta, se vai ser um líder de uma nação específica, ou se vai ser a tecnologia. E, enquanto nós vivemos esse debate, eu queria compartilhar com você, nessa manhã, o tema da nossa mensagem, que é inteligência não artificial. Eu quero falar com vocês sobre a inteligência espiritual. Quero desvendar a atuação de outras inteligências atuando em nosso mundo. Talvez você tenha pensado que a única inteligência que opera nesse mundo é a inteligência dos seres humanos. E eu quero dizer para você, vou te mostrar pela palavra de Deus que não é. Que há muitas outras inteligências interagindo no nosso mundo e nós precisamos aprender o que a palavra de Deus diz sobre isso. E para fins didáticos, eu quero elencar algumas dessas inteligências não humanas, essas inteligências que possuem vida, que não são humanas. E a primeira delas, eu quero falar aqui sobre o Espírito Santo. Na verdade, ele é o único Espírito que não foi criado, porque é o próprio Deus e o autor de todas as coisas, fonte de toda vida, inteligência e poder. Ele não pertence a nenhuma outra categoria, porque ele está acima de tudo e de todos. Ele é o Criador. Mas, além do Espírito Santo, que é uma inteligência não humana, uma inteligência criadora, superior, nós temos a inteligência dos seres celestiais, que são fiéis a Deus. São criaturas espirituais dotadas de corpo de alta frequência, e nós temos aí os serafins, os querubins e os anjos, que a Bíblia se refere a eles, e mantiveram a sua integridade e a sua submissão ao trono de Deus. Além desses seres inteligentes, nós temos também anjos caídos, que também são inteligência não humana, são criaturas celestiais de alta patente que se rebelaram, mantiveram sua supermatéria, estrutura de poder invisível, principados e potestades, mas usam sua inteligência para desestruturar a criação. Além desses anjos caídos, desses principados e potestades, nós temos aquilo que a Bíblia fala de demônios ou seres imundos, desprovidos de corpo próprio, obcecados pela biologia humana, terrena, e que atuam na infantaria rasteira do mal. E temos também a nossa inteligência, nós, seres humanos que habitamos nesse planeta, que somos, em essência, espírito. E estamos temporariamente confinados e expressos através de um corpo físico, de matéria, um corpo de carbono. Somos a única categoria que transita entre os dois lados morais, através do nosso livre-arbítrio. Então, hoje não vamos falar necessariamente sobre a inteligência do Espírito Santo, nem sobre a inteligência dos seres humanos. Eu quero me deter a falar sobre, na verdade, essa mensagem vai ser em duas partes. Vamos falar uma parte hoje, no domingo que vem damos a sequência. Então, nessa mensagem que fala sobre a inteligência não humana, nós vamos falar sobre esses seres, essas categorias de seres celestiais que interagem com o nosso mundo. Então, queridos, nós vemos que Hollywood e as produções cinematográficas têm produzido muito conteúdo. Vocês já devem ter assistido esses filmes ou desenhos que mostram que, em determinado momento, um portal se abre, conectando duas dimensões distintas, e, através desse portal, nós vemos um trânsito, uma travessia de inteligências não humanas de um lado para o outro, né? Nós temos Crônicas de Nárnia, quando ali
a Lucy e os irmãos dela atravessam por aquele guarda-roupa e entram na Terra de Nárnia, né? Como que um portal se abre. Nós temos o filme Círculo do Fogo, Os Vingadores, O Nevoeiro, etc. São muitas as produções que tratam desse portal, dessa janela entre duas dimensões. E apesar da criatividade das produções aí cinematográficas, a realidade é que existem janelas ou portais que se abrem, permitindo que criaturas não humanas, contudo inteligentes, ou seja, seres metafísicos com inteligência espiritual, cruzem a fronteira da dimensão espiritual para a dimensão da matéria, da física e dos átomos, para a nossa dimensão. E o nosso texto bíblico que nós vamos pensar e analisar e estudar sobre isso está em Hebreus, capítulo 13, verso 2. Eu meditava na palavra de Deus essa semana, e quando me deparei com esse versículo, o Senhor falou comigo sobre esse tema, a inteligência não humana atuando no mundo dos humanos. E aqui nós temos essa passagem de Hebreus que diz: não se esqueçam, está escrito aí na tela embaixo, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Será que você já acolheu algum anjo na sua casa? Ali a Rosângela disse que já. Então, às vezes, sem você perceber, você pode ter se deparado com um anjo em aparência, em forma humana, que você julgou ser uma pessoa, um ser humano, e, na verdade, você estava interagindo com uma inteligência não humana, com um ser espiritual de uma outra dimensão. É isso que Hebreus está falando. Então, queridos, nessa primeira parte, na mensagem de hoje, nós vamos começar falando sobre esses seres espirituais do bem, essa inteligência não humana do bem, os anjos, os querubins e os serafins. E eu gostaria de começar falando dos anjos. Porque dentre esse grupo, esses três anjos, querubins e serafins, a Bíblia fala muito sobre os anjos. E hoje nós vamos nos dedicar uma boa parte dessa mensagem falando sobre eles. Na verdade, a palavra anjo não é um nome específico, mas ele designa uma função. Anjo é o significado do propósito desses seres. A palavra anjo do hebraico malar ou do grego angelos não define a natureza biológica, mas a função desses seres de inteligência não humana, de uma outra dimensão, mas que interagem na nossa dimensão. E significa literalmente, a palavra malak ou ângelo significa mensageiro ou enviado. Então, por aí, pelo significado, pela designação dessa categoria de seres espirituais, você já começa a entender o propósito da ação desses seres em nosso mundo. Mensageiros ou enviados. E aí, nós vamos pensar sobre como que, se eles saem da sua dimensão, atravessam para a nossa dimensão, com um propósito de mensageiros, de enviados, como se dá essa manifestação? Já que Hebreus 13 diz que é possível que tenhamos abrigado, acolhido anjos sem que os soubéssemos, como que se dá ou como que são as manifestações desses anjos? E aí nós vamos falar sobre 3 modalidades de manifestação dos anjos. Nós vamos falar daquilo que é chamado de angelofonia, que é a aparição em forma humana, em matéria física. Nós vamos falar de uma intervenção neurocerebral, onde a manifestação acontece na mente, a imagem projetada na mente durante a fase do sono, e nós vamos falar de um upgrade biológico sobrenatural, de um upgrade do nervo óptico,
permitindo que a nossa visão, que hoje é limitada, ela cruze a fronteira da dimensão e alcance o outro lado, onde o olho físico comum não consegue alcançar. Então, nessas três manifestações, a gente vê anjos se revelando. A primeira delas, que nós chamamos a angelofonia, é essa manifestação material. Os anjos, queridos, eles são seres espirituais inteligentes, com substância e corpos espirituais que não existem no nosso mundo físico. Esse tipo de substância que compõe os anjos não existe no nosso mundo físico. Contudo, esses seres podem se manifestar de uma forma física e material a ponto de serem confundidos com seres humanos comuns. É como se eles estivessem com uma espécie de camuflagem. Eles se camuflam como seres humanos. E eles podem interagir de uma forma inteligente com a gravidade, tocando nas pessoas, manifestando poderes sobrenaturais. Eles interagem com o tempo, com o espaço, eles caminham, eles se comunicam, eles comem, se alimentam. E eles manifestam poderes sobrenaturais, intervindo e produzindo mudança na vida das pessoas. Uau! Puxa, pastor, isso aqui está parecendo um filme que nós estamos assistindo, mas é a realidade. Isso tem acontecido ao longo da história. Seres de uma inteligência muito mais desenvolvida que a nossa, seres com poderes sobrenaturais, andando, caminhando, vivendo, interagindo em nosso meio, muitas vezes sem nós sabermos o que está acontecendo. Então, nessa modalidade de manifestação, eles podem exibir órgãos sensoriais semelhantes aos dos seres humanos. Eles veem, eles ouvem, eles falam, eles usam o tato, agarram, tocam nas coisas, eles caminham e eles até mesmo comem. Não sei como é que é o sistema digestivo deles, mas o fato é que eles comem quando estão nessa modalidade de manifestação. Vamos ver alguns exemplos. Quando Abraão recebe a visita de 3 desses seres que vêm até a sua tenda, e ali, durante o dia, Abraão não está dormindo, ele vai, manda preparar um cabrito, traz leite, traz coalhada, coloca diante desses homens, e esses visitantes conversam com Abraão, o ouvem falar, interagem com ele, comem da refeição que Abraão serve. Então, todos os órgãos sensoriais são manifestos ali naquela modalidade de aparição, de manifestação dos anjos quando vem a Abraão. Depois, nós vemos que um fica conversando com Abraão e 2 se adiantam e vão em direção a Sodoma, porque lembra que eles são enviados ou mensageiros. No caso, eles foram enviados para cumprir um juízo sobre Sodoma e Gomorra, e eles são abrigados na casa de Ló, o sobrinho de Abraão, e depois de haverem comido, de haverem jantado, a palavra de Deus vai nos dizer que os habitantes de Sodoma e Gomorra, todos eles se reuniram porque os haviam visto entrar na casa de Ló e circundaram aquela casa, querendo exigir a entrega daqueles visitantes para que fossem sexualmente abusados. Tamanho era o nível de perversidade que aquelas cidades viviam. E aí, quando Ló sai para pedir que eles se acalmem, para tentar proteger os visitantes que havia acolhido, esses homens se lançam para atacar Ló, mas os anjos o agarram, o puxam de volta para dentro de casa, fecham a porta, e aí eles exibem um poder sobrenatural quando eles fazem com que todos aqueles habitantes fiquem cegos e não conseguem encontrar a porta ao ponto de ficarem cansados e desistirem. E depois vocês conhecem a história e vem ali um juízo sobre Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que acaba destruindo-as. Nós temos também uma outra manifestação física, sensorial, material dos anjos quando Jacó está retornando da casa do seu sogro Labão em direção à casa do seu pai,
e ali ele tem um encontro com um anjo, e ele começa a lutar com aquele anjo no ribeiro de Jaboque. E eu digo que ali foi o primeiro confronto de um jiu-jitsu entre um ser humano e um ser celestial. Acho que o único da história. Porque Jacó agarrou um anjo, né? Na linguagem do jiu-jitsu, ele ficou amarrando a luta ali, não soltava o anjo de jeito nenhum. E diz que o Jacó tinha uma pegada forte, ele não soltava, e o anjo querendo sair, e o Jacó segurando. E aí o anjo falou assim: esse cara não vai me soltar, eu vou dar aqui uma chave de quadril nele, um hip lock, né, que fala. E aí deslocou a coxa o quadril do Jacó, e o Jacó bateu e entregou a luta, né? E aí o anjo saiu e foi, mas o anjo ainda foi misericordioso e deu a faixa preta lá para o Jacó, só para ele não ficar tão ruim na foto, né? Mas assim, ali a gente vê uma interação física, um ser celestial se permitindo uma limitação quanto à questão da matéria, do espaço, quando ele é agarrado por Jacó, e é preciso travar uma luta ali, e ele exerce o seu poder quando ele atinge um golpe numa parte do corpo humano de Jacó, e Jacó fica com aquela marca. Então, nós vemos também, quando Pedro está no corredor da morte, na prisão, aguardando para ser executado por Herodes, um anjo do Senhor é enviado até aquela cela de forma sobrenatural, ele exibe uma luz, ele ilumina de uma forma sobrenatural aquela cela, toca no lado de Jacó, o desperta, sobrenaturalmente exerce um poder de fazer com que correntes de ferro que prendiam Jacó, Pedro, caiam dos seus braços, e aí ele atravessa pelo primeiro grupo de sentinelas, pelo segundo, e aí aquele portão de ferro também se abre automaticamente, sem que ninguém toque. Tudo isso, exercício, exibição de poder sobrenatural desses seres celestiais. Temos ainda aquele episódio em que Josué, quando está se preparando para conquistar a terra prometida, ele encontra com um guerreiro do Senhor com a espada desembainhada, ele o confunde, pensando que é um homem, e pergunta: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? E aquele homem diz: eu sou um príncipe do exército do Senhor. E nós podíamos falar de exemplos após exemplos, podíamos mencionar os pais de Sansão, que também tem um encontro com um anjo que vai anunciar sobre o nascimento de Sansão. Poderíamos falar de de Gideão, que vê aquele anjo junto àquela árvore, e tantos outros exemplos. Ou seja, queridos, o que eu quero dizer é que é possível, pelos relatos bíblicos, que muitos de nós, em algum momento, tenhamos interagido fisicamente com um anjo sem o saber. Mas a realidade é que a história mostra a ação de anjos em nosso mundo nessa forma, nessa manifestação física, material. Agora, existe uma outra manifestação que, como eu falei para vocês, é uma manifestação neurocerebral. Enquanto a pessoa está dormindo, anjos podem produzir uma intervenção direta na atividade eletroquímica e cerebral do sono humano, renderizando ali a imagem e a voz no córtex visual da pessoa, no sistema límbico daquela pessoa, e ela está dormindo, mas ela está vendo aquela imagem, ela está ouvindo aquela voz, está vendo uma manifestação. Queridos, isso aqui é uma tecnologia assim, celestial, neurológica, muito superior dos seres humanos, porque com todo o avanço da neurociência que a gente tem hoje, não é possível, não se sabe, não se desenvolveu nenhum método em que alguém, um ser humano, um cientista, consiga projetar na mente de uma pessoa que está dormindo uma imagem como ele quer que a pessoa veja e uma mensagem, uma voz como ele quer que a pessoa ouça. Ninguém conseguiu, não existe uma máquina, não existe nenhuma tecnologia disponível para fazer isso ainda. Mas os anjos conseguem fazer isso.
Exemplo disso é José, o pai de Jesus, ele teve 3 dessas experiências. A primeira delas antes de Jesus nascer, quando ele está preocupado se deveria receber ou não Maria como esposa, um anjo aparece a ele em sonho e diz: não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Depois, quando ele está em Belém, após o nascimento de Jesus, novamente ele recebe uma visita de um anjo nos seus sonhos, dizendo, depois da partida dos reis magos, que ele deveria ir com sua família para o Egito, porque Herodes buscava matá-lo. E depois, lá no Egito, depois que Herodes havia morrido, novamente o anjo aparece em sonho a José, dizendo que ele já pode retornar, ou seja, dando instruções, dando direções para onde ele deve ir, né? Você sai daqui e vai para o Egito. O anjo deu um destino específico. Então, essa é a manifestação neurocerebral. Nós vemos exemplos também de Daniel, que sonhou com o anjo Jacó, né? Sonhou com anjos lá em Betel, onde ele viu uma escada com anjos subindo e descendo. Então, existem manifestações que conseguem, nesse aspecto aqui, não é a manifestação física, mas a penetração da imagem, da voz e da mensagem na nossa parte cerebral, na nossa mente, algo assim muito complexo, irmãos, é uma inteligência muito superior à nossa. E nós temos ainda um terceiro aspecto, que são visões espirituais. Queridos, os anjos, quando eles são percebidos através de uma visão espiritual, ou seja, de uma visão aberta, porque na primeira manifestação, você consegue vê-lo, percebê-lo com seus olhos físicos. Às vezes, até uma pessoa que não é crente, que não crê em Deus, pode ver um anjo, sem saber que está vendo um anjo, pensando que está vendo um ser humano. Agora, quando alguém consegue visualizá-lo através desse upgrade biológico do sistema ocular, que atravessa para outra dimensão, para a realidade deles, e consegue acessar aquela dimensão, a pessoa vai perceber os anjos sem a camuflagem humana, vai percebê-los na anatomia celestial própria deles. Então, essa visão espiritual, a abertura de olhos espirituais, não é um sentimento abstrato do fruto da imaginação, amados. Ela funciona como esse upgrade biológico temporário. É como se o cérebro e o aparelho óptico humano recebessem um driver de vídeo superior, permitindo-lhes captar frequências de luz, de dados, de imagens, lá da outra dimensão, onde os nossos olhos físicos não conseguem alcançar. Então, é como que a biologia ocular do observador é momentaneamente alterada. Um exemplo disso acontece quando Eliseu e os seus servos são cercados pelos exércitos da Síria, que fazem ali um cerco querendo capturar o profeta, porque ele dava instruções para o rei de como fugir das emboscadas. E alguém disse: olha, é que tem um profeta lá que ele tem a direção de Deus e ele revela. Aí o rei da Síria falou: bom, então vamos prender esse cara, porque ele está frustrando aqui as nossas estratégias militares. E aí eles armam um cerco, e quando o servo do profeta sai de casa e ele olha em redor, ele fica assustado, porque está ali um monte de soldados e guerreiros, e ele diz: o que vai ser de nós? E ele corre para falar com Eliseu, e conta o que está acontecendo. Olha, o exército da Síria está aí, e nós estamos perdidos. Mas aí o Eliseu faz uma oração, lá em 2 Reis 6,17, dizendo: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E diz que o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Queridos, isso aqui é uma visão de uma outra dimensão, uma visão fantástica, porque está dizendo que o inimigo estava ao derredor, mas o Senhor, o exército do Senhor, estava ao redor do profeta. A palavra do Senhor diz que o inimigo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, mas a palavra de Deus nos promete que o Senhor é o nosso firewall, é a nossa muralha de fogo, é aquele que nos cerca, que nos protege, ainda que você não esteja vendo.
Mas nesse momento aqui, o Senhor concedeu, mediante a oração de Eliseu, que esse driver de vídeo fosse instalado ali nos olhos do servo e ele conseguisse ver a outra dimensão. Então, é algo impactante, queridos. Agora, quando alguém tem essa visão na outra dimensão, da composição, da essência, da natureza, da anatomia, sem camuflagem, desses seres celestiais, essa anatomia dos anjos, essa anatomia celestial percebida por essa visão especial, geralmente ela é chocante, ela é aterradora. Ela gera um grande pavor. Na verdade, quando as pessoas têm a experiência de ver um anjo na essência como ele é, sem a camuflagem humana, queridos, é muito provável que isso venha a ocasionar uma ativação intensa ali do sistema nervoso parasimpático, e a pessoa começa a ter aqueles efeitos de fraqueza, as batidas do coração diminuem, e ela vai apagando, e ela chega a desmaiar, e depois, quando ela acorda, ela se sente muito fraca, ela se sente sem forças, ela se sente aterrada, apavorada. Assim, o impacto biológico no nosso ser, diante de uma visão sobrenatural, é algo tremendo, queridos. E isso aconteceu, por exemplo, com Daniel. Quando ele tem a visão do anjo, está lá no capítulo 10, ele narra que ele viu a aparência daquele anjo, que ele tinha um corpo como que de berilo, os pés como que de bronze, o rosto como um relâmpago, os olhos como fogo. E a palavra de Deus diz que ao ter aquela visão momentânea, aquela capacidade visual alterada para alcançar a outra dimensão, quando ele cruza da nossa dimensão para outra dimensão através da visão, e ele vê aquela figura, ele fica assustado. Ele mesmo relata no versículo 8, dizendo: contemplei esta grande visão, não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, ou seja, ele ficou pálido, e se desfigurou, e perdi as forças. Ainda que ele era um anjo de Deus, ainda que ele era um homem de Deus e que ele estava vendo um anjo de Deus, mas ainda assim foi algo chocante. O mesmo aconteceu com aquele anjo que veio por ocasião da ressurreição de Jesus, quando ele desce ali no lugar do túmulo e ele remove a pedra. A palavra de Deus fala em Mateus 28 que havia guardas romanos. Agora pense que esses soldados romanos eram homens treinados, eram homens que eram familiarizados de ver a crueldade, sangue derramado, as maiores atrocidades que se podia contemplar. Esses homens não tinham medo de nada. Quando aquele anjo desce, queridos, a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens, aqueles guerreiros, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos, paralisados. A palavra de Deus vai falar em Apocalipse 10, quando João também tem a visão do anjo, ele vai dizer que o rosto daquele anjo era como o sol, as pernas como colunas de fogo. Hebreus capítulo 1, verso 7 vai dizer que o Senhor faz aos seus anjos ventos e os seus ministros labaredas de fogo. Então não é uma visão comum que a gente está acostumado a ver em outras espécies de seres vivos. A gente vê um elefante e fica impressionado com a tromba, com a orelha do elefante. A gente vê uma girafa e acha bonito o tamanho daquele pescoço. E a gente vê um camelo e vê o tamanho daquela corcunda. E a gente fica impressionado com as coisas, mas não é nada que nos deixa assim paralisado ao ponto da gente perder as forças e desmaiar. Mas quando você tem essa visão que atravessa para outra dimensão e você vê a essência desses seres inteligentes, muito poderosos, isso é chocante, é impactante. Agora, apesar de eu ter falado sobre essas três manifestações, a manifestação física, a imagem no córtex cerebral e a visão que transcende para a outra dimensão, uma coisa que é importante saber é que os anjos de Deus não se manifestam em corpos humanos, de pessoas.
Os anjos de Deus não precisam emprestar o corpo de um ser humano. Embora a primeira manifestação eles se apresentam em forma humana, não quer dizer que eles possuíram um corpo humano ou que eles invadiram o corpo de alguém, de algum ser humano, para se manifestar. Anjos de Deus não fazem isso. Não existe um único relato na palavra de Deus de uma possessão de um corpo humano de alguém por um anjo de Deus. Não existe. É importante que você saiba que o único espírito que pode habitar o corpo do homem, além do espírito do próprio homem, é o Espírito Santo de Deus, que se torna um com o nosso, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então, nós nos tornamos habitação, casa de Deus, o Espírito de Deus passa a viver em nós. Nós nos tornamos o tabernáculo de Deus. Paulo vai dizer, é difícil de Deus sois vós, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós. Então o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Mas mesmo o Espírito habitando em nós, ele não nos controla por sua força, apesar que superior a qualquer outra força, ele não nos obriga a nada, ele nos guia, ele nos dirige. Ele nos revela o coração e a vontade do Pai. Isso é importante ser dito, porque qualquer outra ocupação, invasão, incorporação de um corpo humano que não seja pelo Espírito de Deus, é de algo das trevas, é de algo maligno. Saiba disso, queridos, porque por onde você for, você pode ouvir relatos aí, eu fui em tal lugar e houve uma incorporação, e houve uma manifestação, não sei o quê. Olha, não existe nada de incorporação que não seja maligna. Somente aquilo que é quando é o Espírito de Deus, mediante um arrependimento, uma entrega de vida ao Senhor, é a única ocupação legítima de um outro espírito que não é o espírito do homem, é o Espírito de Deus. Os irmãos entenderam isso aí? Está claro? Bom, então nós aprendemos sobre os seres celestiais do bem, as categorias. Falamos ali que existem 3 categorias diferentes, falamos sobre uma dessas categorias, que são os anjos, que são os enviados, aqueles que vêm com uma missão, com um propósito, que são mensageiros, e nós falamos sobre as formas que eles se manifestam, mas agora queremos falar sobre o propósito, né? Já falamos um pouco sobre isso, qual é o propósito, já que eles são enviados, ou são mensageiros. Qual é essa missão? Qual é o propósito, então, de eles cruzarem a sua dimensão para a nossa dimensão e interagirem aqui entre nós? Apesar de já termos dado alguns exemplos, eu quero falar um pouco mais disso. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores. A palavra ministro significa servos. Ou seja, são espíritos, seres celestiais, com inteligência não humana, superior, muito poderosos, que são enviados, ou eles vêm com uma mensagem, com um propósito, diz assim, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantos aqui hão de herdar a salvação em Cristo Jesus? Amém, glória a Deus. Então, esses seres celestiais, eles são enviados para servir a você e a mim. Esse é o momento de você dar uma glória a Deus. Amados, os anjos não cruzam o véu dimensional, não alteram a frequência dos seus corpos, não invadem os sonhos humanos e não assumem a densidade atômica da nossa matéria por mero capricho, por exibicionismo ou para criar mitologias. Na verdade, eles vêm como resposta às nossas orações ao Senhor, ou por uma determinação deliberada do Senhor. Então, eles atuam para vir por nossa proteção. Foi o caso de Daniel, que estava na cova dos leões, tinha sido colocado ali injustamente, diante de um perigo de morte, o anjo foi enviado e fechou a boca do leão. Protegeu Daniel da boca dos leões. Foi por proteção. Nós vemos quando falamos ali do profeta, né, que estava com o exército inimigo cercando a sua casa, os anjos de Deus vieram
para proteger o profeta. A palavra de Deus fala em Salmo 91 que os anjos, eles vão nos segurar, nos proteger contra tropeços. Mas eles são enviados também para livramento ou libertação, como foi no caso de Pedro, que nós mencionamos. Um outro caso, em Atos capítulo 5, quando todos os apóstolos são presos. E ali um anjo do Senhor vai até aquela prisão, abre a prisão, manda que eles saiam e voltem para o templo para continuar pregando a palavra de Deus. Então, por libertação, talvez você está precisando de proteção, talvez você está precisando de um livramento. Os anjos de Deus são seres enviados para esse propósito. Mas eles vêm também, queridos, para trazer direção e instrução. Quando Filipe estava em Samaria, um anjo falou de uma forma muito clara para ele, dando um endereço, o ponto geográfico, a latitude, a longitude, onde ele deveria ir e encontrar o eunuco num lugar que estava deserto, porque aquele homem, aquele oficial etíope, precisava ouvir a palavra de Deus. Então, mediante a oração, a direção específica, cirúrgica daquele anjo, Filipe vai ao encontro, aquele homem se converte, é batizado. Os historiadores vão dizer que ele se tornou o primeiro missionário na Etiópia. Também José, já mencionamos, o pai de Jesus, que teve direções específicas dadas por um anjo. Também Cornélio, quando ele estava ali adorando ao Senhor no seu turno, Cornélio, quando ele estava no seu momento de oração, no meio da tarde, ele tem a visão de um anjo, e o anjo se revela a ele vê aquela manifestação física, e o anjo manda que ele envie pessoas para trazer a Pedro, que estava em Jope. E o anjo dá exatamente o endereço, o nome da casa, o nome da rua onde Pedro estava, para que aquela missão fosse cumprida. Então, anjos que vêm para trazer uma direção, uma instrução. Você está precisando de uma direção na sua vida, você está precisando de uma instrução específica, anjos são enviados para isso. A palavra de Deus fala que também eles são enviados para sustento e fortalecimento. No momento em que o profeta Elias estava numa depressão, desanimado, deprimido, adormecido no meio do deserto, pensando em desistir do ministério, o anjo chega até ele, o desperta, e ao ver ao seu lado, o que havia? Uma botija de água e um pão quentinho. Anjo que trouxe provisão para o sustento, ele diz, com esse alimento você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Também quando Jesus está ali no Getsêmani, num momento de profunda agonia, um momento muito difícil, a Bíblia diz que, ao ponto de ele soar gotas de sangue, a Bíblia diz que um anjo aparece ali confortando o Senhor. Também os anjos são enviados como ajuda no momento da guerra. Você está travando uma guerra, talvez uma guerra na sua família, uma guerra lá no local de trabalho, uma guerra em algum outro aspecto da sua vida, e você precisa de ajuda, e esses anjos, eles são enviados para nos ajudar na guerra. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias, diante da ameaça do grande, do poderoso, imbatível exército de Senaqueribe. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou um anjo, só um, amados. E esse único anjo matou a 185 mil guerreiros de Senaqueribe. Anjos que são enviados para nos ajudar nas guerras. Temos aquela visão, de que Josué viu aquele homem com a espada desembainhada e ele se revela como príncipe do exército do Senhor. E também os anjos são enviados para trazer mensagens proféticas. Foi o caso de Gabriel, quando vem anunciar a Maria sobre o nascimento de Jesus e vem anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. E ainda, queridos, temos anjos que vêm para cumprir juízos enviados da parte de Deus. Como mencionamos em Sodoma e Gomorra, vem o juízo, como conhecemos a morte dos primogênitos lá no Egito, quando o anjo do Senhor veio e trouxe morte sobre a terra do Egito. A destruição em Jerusalém por ocasião do censo que Davi tinha feito. A morte do rei Herodes Agripa, que não deu glória a Deus, diz que um anjo veio e feriu, e ele morreu no mesmo instante. A Bíblia fala que João menciona os anjos segurando taças da ira de Deus, lá em Apocalipse. Então, anjos que vêm também trazer juízo. Agora, além dos anjos, nós temos essa outra categoria aqui, que são os chamados querubins, conhecidos como os guardiões da glória e do trono. Diferente dos anjos,
Os querubins quase nunca são enviados à terra para conversar com seres humanos ou entregar mensagens proféticas. Então, quem são os querubins? Qual é o propósito deles e a guarda? Qual é o propósito deles e como que é a anatomia deles? Bom, o propósito dos querubins é a guarda e o transporte, né? Eles são os guardiões da santidade de Deus. São eles que foram colocados lá à entrada do Éden, depois da queda do ser humano, para guardar o jardim. São eles que formam aquela carruagem viva que transporta o trono móvel de Deus, conforme a visão de Ezequiel, capítulo 1. São eles que lidam com o peso e a densidade da glória. A Bíblia não fala muitas coisas sobre os querubins, menciona lá em Gênesis, né, guardando o jardim, menciona a visão aqui de Ezequiel, menciona alguns salmos falam sobre os querubins, mas eles são esses seres que estão ali em volta do trono de Deus, zelando pela santidade de Deus. E como que é a anatomia dele? De acordo com a visão de Ezequiel, amados, eu sei que muitas coisas na Bíblia são simbólicas, a gente não pode levar literal, mas quando o profeta ele tem a visão, ele acessa a outra dimensão, ele tá visualizando uma forma, uma imagem de algo que é totalmente desconhecido para ele, porque não existe no seu mundo, na sua dimensão material. Então, diante daquela visão impactante, como nós vimos, ele vai usar expressões como é semelhante a, parecia com, era como, mas ele está descrevendo algo que ele viu, embora a gente não possa definir exatamente que era literalmente aquelas coisas, mas ele estava tendo uma visão impressionante. Então, a anatomia descrita por Ezequiel, dos querubins, no estado puro deles é impactante, é hipercomplexa. A linguagem que eles usam ali para descrever essa transcendência vai dizer que o corpo deles era como carvão em brasa, como tochas, que eles tinham 4 rostos, que eles tinham 4 asas, que eles tinham mãos humanas sobre as asas, pés de bronze, rodas cheios de olhos, na verdade, todo o corpo cheio de olhos, por frente e por detrás. Era uma visão assim que nós nunca conseguiríamos imaginar. Então, era uma anatomia impressionante, ao ponto do profeta ficar apavorado. Mas aí nós temos uma outra categoria também, que são os serafins, que esses são tidos como os adoradores flamejantes. A palavra serafim, do hebraico serafim, significa exatamente os ardentes, os incendiários. É interessante que os serafins, a única passagem que aparece uma referência a eles, ali no Antigo Testamento, é quando Isaías tem a visão deles no capítulo 6. E qual é o propósito dos serafins? É a manutenção da adoração e da purificação interna na sala do trono. Então, veja, embora Isaías estava desse lado aqui, do nosso lado, na nossa dimensão material, a visão dele alcançou o outro lado. E ele vê ali que esses seres celestiais de inteligência não humana, eles fixam a adoração celestial, declarando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. No único relato que um serafim aparece interagindo com o ser humano, ele vem até Isaías, pega uma brasa que ele tira do altar com a tenaz e toca nos lábios, purificando os lábios do profeta, que está em desespero. Quando ele tem aquela visão, ele diz: eu vou morrer. Ai de mim, que sou homem, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Ele ficou desesperado, porque ele viu o contraste entre a natureza, a essência, a anatomia, a limitação dele com aquela visão que ele teve. Mas aí o serafim vem e purifica. Então nós vemos essa ação, esse desígnio de purificação ali dos lábios do profeta. E a anatomia, o que Isaías declara sobre a forma, o que ele viu sobre aquela categoria de ser celestial?
diferente dos querubins, eles são feitos de fogo puro, possuem 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 eles voavam. Então, eles são a expressão máxima da queima de energia espiritual diante do Criador. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Quantos seres espirituais com inteligência não humana, tendo contato, se revelando, de alguma forma interagindo com a nossa inteligência humana conosco? É uma realidade, queridos. Nós vivemos num mundo que possui mais que 3 dimensões que os nossos olhos e sentidos conseguem interagir. Existe uma 4ª dimensão. E o que a gente aprende com todas essas informações que nós vimos aqui nessa manhã? Qual é a conclusão dessa mensagem? Para você e para mim que viemos aqui e ouvimos sobre isso. Em primeiro lugar, nós vamos sair daqui nessa manhã com a consciência de que há outra dimensão além da material e que essa outra dimensão ela é populada por muitos seres espirituais com inteligência não humana extremamente superior à nossa. Isso é uma realidade. Eu lembro que logo que eu me converti, eu li um livro excelente chamado Este Mundo Tenebroso. E falava assim, é uma ficção cristã, né? Frank Peretti é o autor, um livro bem grosso, bem denso, mas ele conta a história ali de uma batalha que se travava em função de uma igrejinha em uma determinada cidade e essas dimensões diferentes interagindo. Muito interessante. Segunda lição que nós aprendemos nessa manhã é que agora nós temos o entendimento de que existe uma frequência de interação entre nós, seres de inteligência humana, e esses seres de inteligência não humana, de inteligência superior. Terceiro lugar, nós aprendemos que há uma batalha ferrenha entre seres espirituais do bem e seres espirituais do mal, e o alvo dessa batalha, o objeto dessa batalha, é a minha vida e a sua vida. E que nessa batalha, queridos, não existe campo neutro. Não dá para você escolher um lugar nesse planeta, nesse mundo, e dizer, aqui ninguém me vê, aqui ninguém me alcança. Não existe isso. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Contudo, nós aprendemos também, nessa manhã, e isso para nós é um grande alívio, saber que, apesar dessa batalha tão ferrenha, desse mundo tão, assustador, impressionante, impactante, há seres tão poderosos, designados pelo próprio Senhor para nos ajudar. Essas são as lições que nós aprendemos nessa manhã, essas 4 conclusões. Há uma outra dimensão além da nossa, populada por seres espirituais. Há uma frequente interação entre esses seres de inteligência superior à nossa e os seres humanos. Há uma ferrenha batalha, disputa pela vida dos seres humanos. Por quê? Porque, vamos dizer assim, o destino dos seres espirituais do bem está definido, está determinado. O destino dos seres espirituais do mal também já está determinado. Eles não podem mudar de um lado para o outro, não tem mais isso. Agora, nós, seres humanos, enquanto espíritos, enquanto seres espirituais, dotados de uma inteligência, a luta é exatamente para definir para que lado nós vamos, qual será o nosso destino. Em quarto lugar, de saber que tem seres espirituais poderosíssimos. Imagina, irmãos, um anjo que matou 185 mil guerreiros. Só um. E esses seres, a palavra de Deus diz que são ministros, são servos enviados da parte de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, mas eu quero concluir essa mensagem dizendo, nessa luta, você não está sozinho. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o outro espectro, né? Sobre a outra categoria de seres
inteligentes, de inteligência não humana, espirituais, que também interagem nesse mundo, mas aqueles que são os agentes do mal. Eu queria falar com você isso porque a Bíblia fala muito sobre esse tema, da realidade espiritual. Há muitas passagens. Paulo faz questão de falar isso, como o pastor Valdir pregou aqui no domingo passado, sobre a armadura de Deus, que nós devemos estar preparados, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados, potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A Bíblia está recheada de ensino sobre isso. E o propósito, queridos, nessa manhã e no domingo que vem, não é assustar você, não é fazer você ficar em pânico, mas é para que você saiba que existe uma realidade que nós não estamos imunes, isentas, blindados contra ela. É uma realidade, nós precisamos ter conhecimento, porque o conhecimento liberta, o conhecimento nos habilita, nos capacita para nós sabermos como devemos nos conduzir. A Bíblia diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você quer ser vitorioso, você precisa conhecer o que a palavra de Deus fala sobre isso. Você recebe essa palavra aí? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Você vai poder sair daqui nessa manhã dizendo: Senhor, que bom saber que há anjos enviados da parte do Senhor. Talvez quantos livramentos você teve na sua vida, que você nem imaginou que havia ali um ser espiritual, sei lá, desviando aquele carro que vinha na tua direção, te tirando do alvo de alguma coisa que te atingir, mudando uma circunstância que ia trazer um grande prejuízo para você, e você nem sabe, mas havia anjos ali trabalhando a teu favor. Sabe, queridos, eu não sei quanto a você, mas eu tenho o costume de, no meu momento de oração, entre as muitas coisas que eu agradeço a Deus, eu digo assim: Senhor, muito obrigado pelo anjo que o Senhor enviou para cuidar de mim. Obrigado porque ele tem feito um excelente trabalho. Graças a Deus pela atuação dos anjos. Nós não devemos jamais adorar anjos, ou nos prostrar diante de anjos, ou dar glória a anjos, mas nós podemos sim ser gratos a Deus e gratos aos anjos pelo trabalho que eles fazem. E eu espero que essa mensagem tenha sido para você inspiradora, edificante. E no momento de luta que você estiver atravessando, no momento de desânimo, no momento que você precisa de um livramento, que você precisa de uma direção específica, no momento que você está se sentindo fragilizado, que você precisa de proteção, você pode dizer: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor enviou anjos em muitas situações para ajudar os teus filhos. Eu estou agora precisando, Pai, do serviço deles. Envia os teus anjos e crê que o Senhor ouve as nossas orações. Há muito tempo atrás eu preguei aqui na igreja uma mensagem chamada Anjos em Oração como Resposta de Oração. Em algum momento eu vou pregar de novo essa mensagem, mas é algo tremendo que a palavra de Deus mostra. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Abre os seus lábios aí, comece a falar com o Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por aquilo que aprendemos nessa manhã. Obrigado pelo trabalho dos anjos, Senhor. Obrigado pela revelação que o Senhor permite os seres humanos terem. Obrigado, Senhor Deus, pelo trabalho dos querubins, dos serafins. Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá conhecimento na tua palavra, dessa dimensão espiritual. Obrigado porque sabemos pela tua palavra que existe inteligência superior, uma inteligência além da nossa, e seres espirituais interagindo aqui nesse mundo, Senhor. Obrigado porque não estamos sozinhos nessa batalha. Obrigado por toda a revelação da tua palavra. Te louvamos, te adoramos, te agradecemos. Pedimos que cada um dos nossos irmãos e irmãs nessa manhã sejam fortalecidos e animados com essa palavra, porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Nós não estamos sozinhos. A tua palavra diz que maior é aquele que está conosco do que os que estão contra nós. Assim como o servo do profeta que estava assustado diante de uma ameaça tão séria, quando seus olhos foram abertos, ele pôde ver que os que estão conosco são muito maiores, são muito mais poderosos. Não temos que temer, mas confiar no Senhor. Abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém.